Olá, sou o professor Éder, professor de matemática. Vou fazer minha autodescrição. Sou branco, 1,70 m, um pouquinho grisalho, já para o passar do tempo. E aqui eu vou desenvolver, a gente vai desenvolver um conteúdo que já trabalhamos nas aulas anteriores, usando conhecimentos das aulas anteriores. Fazendo um feedback. Porcentagem, nós vimos como é que se calcula, como é que se trabalha, o que ela vai fazer para a gente, como ela vai desenvolver com a gente. E aí nós temos, então, as nossas brincadeirinhas aí para serem envolvidas. Então, nesse momento, o que a gente precisa? Reconhecer que a porcentagem, ela tem um trabalho significativo na nossa vida e faz para a gente aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa é, tomar cuidado com nossos trabalhos de matemática, de desenvolver alguma coisa no nosso dia a dia, mais referente ao nosso dia a dia. Uma educação financeira começa pelo conhecimento da porcentagem. E, nesse caso, nós temos aqui a habilidade que está sendo trabalhada, e essa habilidade trabalha justamente o quê? A matemática financeira. E para que eu preciso saber matemática financeira? Os outros já fazem por mim? Ah, tá bom. Cuidado com o que você pensa. Porque uma coisa é certa. A gente pode até deixar na mão dos outros, mas a gente tem que cuidar do nosso. Qual é o nosso? Qual é o nosso respeito? Qual a nossa obrigatoriedade de saber? As prioridades, aquilo que realmente interessa. As contas que vêm para sua casa, que você tem obrigação. Água, luz, telefone, PVA, IPTU, são as prioridades. Então, você vence primeiro essas prioridades. Não espera nada de ninguém. Tudo ali primeiro é você. Depois, você vem com o que você pode usar para você depois. Aí, logicamente, dentro dessas prioridades também tem alimentação, vestuário. Muitas vezes você tem material de escola. Então, você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Então, nessa condição, matemática financeira vai ajudar você a ter conhecimento do que você está fazendo, por que você está fazendo e para que você está fazendo. Isso também ajuda muito a questão de você ter uma aplicação futura, uma poupança, ou uma aplicação em alguns dos elementos que o banco oferece, tomando um certo cuidado. E aí você tem essas condições facilitadas para você. Não é uma coisa assim, eu vou aprender isso daí, mas eu não vou usar nada disso daí, eu não vou ser gerente de banco, não vou ser bancário. Você pode não ser um agente do banco, você pode não ser um gerente de banco, mas você precisa saber que os outros fazem o trabalho com dinheiro. Ok, é o trabalho deles. Mas você tem o seu trabalho no seu momento, nas suas aplicações de desenvolver. Então, você tem essas prioridades para ser cumpridas, primeiramente, sem dúvida nenhuma. Depois disso, a sua educação financeira vai passar para quem? Para quê? Com o que eu posso gastar sem sobrar um mês depois do salário? O que eu posso fazer sem passar perto? Como é que eu posso desenvolver tais e tais coisas? É isso que a gente vai ver aqui com a matemática financeira. Uma das coisas que a gente trabalha que é essencial, porcentagem. Eu já vi porcentagem no ensino fundamental, lá no sexto ano. Não sei para quê. Tá.
Você entendeu o porquê? Você entende o para quê? Não. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou fazer isso acontecer para mim? Bom, porcentagem, vamos pela etimologia da palavra. Por cente. Então, nesse caso aqui, por é por mesmo. Cente. Que seria isso aqui? Por cento. Então, nós temos essa identificação. Porcentagem é por cento. Então, a razão onde nós temos a aplicação de que o denominador dessa razão sempre será 100. Então, nós temos lá um exemplo de porcentagem. 6%. 100, 100, 100. Então, 6%. Ah, mas então, aquele símbolo que eu uso lá, quer dizer isso? Sim. Isso quer dizer 6% é o mesmo que 6 com símbolo. Esse símbolo de percentual está dizendo que estou trabalhando com 6 em cada 100. E na matemática financeira, utilizada muito mais questão de facilitação, nós usamos forma decimal. 6 sobre 100, eu tenho uma barra de divisão, uma barra de fração. Essa barra indica a divisão. Então, eu tenho 6 dividido em cada 100. 6 dividido por 100. 0,06. Então, aqui nós temos o seguinte. Como é que eu posso fazer uma leitura real disso aqui? Mais fácil. Isso aqui é 6 por 100. É a mesma leitura dessa. 6 por 100. Ah, aqui você pode até dizer, mas 0,06 é 6 centésimos. Realmente, 6 centésimos. E também se lê 6%. E aí? Então, nós trabalhamos a porcentagem nessas condições e nós temos aqui uma visão clara, objetiva e salutar que a porcentagem é fácil. Eu tenho com esse símbolo aqui, é difícil trabalhar. É a mesma coisa trabalhar com esses outros dois. Se você trabalhar bem a fração, trabalhar bem o número decimal, você já faz a porcentagem. E isso dá para provar. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso dizer que isso é verdadeiro? Eu tenho lá 6% de 400. Mas não está assim, 6%. Está assim. 6 por 100 é igual a 6%, que é igual a 6 centésimos. É a mesma coisa. Esse D, você passa um X aqui. Quer dizer que o D está errado. Não, o D não está errado. O D, ele significa multiplicação entre esse número por esse. Então, é 6 por 100 vezes 400. Recordando aí que todo número inteiro também é racional quando colocamos ele sobre 1. Então, nós temos aqui 6 por 100 vezes 400 por 1. Olha, já que é assim, então nós temos o que nessa brincadeira aí? O que eu tenho ali nessa jogada? Usa o procedimento daquelas propriedades da multiplicação aqui. Uma delas. No caso, nós temos a associativa, nós temos a comutativa, nós temos o elemento neutro e nós temos a distributiva. Nesse caso daqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Só que eu só posso mexer ou na linha de cima
ou na linha de baixo. Então, 6 vezes 400 ou 100 vezes 1. Como é que eu vou fazer essa mexida com ele? Simples. Vou escolher aqui o 100 e o 1. E vou reescrever essa multiplicação de frações. Então, ao invés de eu ter 6 por 100, 6 por 1 vezes 400 por 100. Pode isso? Claro que pode. Você usou a propriedade comutativa da multiplicação. Isso quer dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você já fez um trabalho aqui que permite essa condição. Agora é só multiplicar. Talvez. Ainda não. Não tem 400 dividido por 100? 400 por 100? Se é 400 por 100, a quantidade de zeros de cima e de baixo são iguais. Cortamos a mesma quantidade de cima e de baixo. Ficamos com 4 por 1. 1 vezes 1, um elemento neutro da multiplicação, é 4. 6 vezes 4, 24. Então, quer dizer que 6 por 100 de 400 equivale a 24. É uma das aplicações que nós temos aqui. É uma das formas que nós temos como desenvolver esse assunto. Fácil, de maneira prática e objetiva. Então, isso aqui é uma revisão do que nós vimos aulas anteriores. E nós temos aqui também uma situação que nós vimos lá no sexto ano. Maravilha! Quando nós vimos lá números naturais, em seguida nós vimos os números racionais, e nós tivemos essa situação de comparação. Opa, peraí. Eu tenho aquela multiplicação de números de tal forma que as propriedades me ajudam a desenvolver tal assunto, facilita para mim resolver uma conta. Maravilha, é isso aí. Nesse caso que nós tivemos com essa condição. Ok? Vamos lá começar com outra parte. Então, tá dando para ver direitinho, beleza? Então, vamos lá. Aqui. Você pode estar agora pensando o seguinte. Eu estou vendo essa situação e recordo um pouco dessa brincadeira, mas eu estou pensando em como é que eu vou fazer isso para mim. Agora você já vai entender. Suponha que você, trabalhando, receba um valor X. Professor, lá vem com o valor X de novo. Calma. Esse valor X, ele cabe no seguinte. Eu não sei o valor que você ganha. Então, não tem por que eu falar o valor que você ganha. Supostamente, vamos dizer que você tenha um valor de ganho em questão de reais, R$ 1.500. Supostamente é. Só que esse número que está no seu salário não é o valor líquido, é o valor bruto. No seu salário vai ter desconto. São os descontos que são pertinentes a qualquer trabalhador. INSS tem um desconto. O que mais? Vale transporte. Tem mais alguma coisa? INSS, vale transporte. Vale refeição.
Então, as coisas assim. Então, vamos dizer o seguinte. Isso aqui se desconte, vamos dizer lá, 7%. E aqui desconte 5%. Valores aleatórios. Não são valores reais. O lerite aparece lá quais são os valores reais que são cobrados. INSS e vale transporte. Aí, como é que eu vou descontar isso? Bom, a gente trabalha com acréscimo e decréscimo percentual. Só que um jeito prático de você fazer esse cálculo é você não fazer esse vezes e depois fazer a conta de subtração. O valor fácil de você trabalhar com isso é você pegar os 1.500, ou melhor, os 1.500 equivale a 100%. Qual é o primeiro desconto que você tem aqui? 7%. Então, já tem o primeiro desconto percentual. Lá vem bomba, né? Não. 100%, você vai tirar 7%. Isso quer dizer que desse daqui, então, tirando esse 7, a intenção é receber 93%. Ah, beleza. Ok. Mas aí, eu posso também trabalhar numa outra situação. Somar esses dois e depois trabalhar com aquele lá. Não pode. Nessa condição, não. O que vai acontecer, então? Os 7%, eu vou trabalhar com ele, eu vou receber 93%. Só que para a gente não aparece isso. Vai aparecer exatamente o quê? 7% equivalente a tanto aqui, e não 93%. Então, nessa condição, você vai usar aqui a regra de 3 e concluir essa brincadeirinha. Como é que eu vou fazer isso? Ué, escolhe uma letra pequena qualquer. Você tem 26 letras no alfabeto. Você não precisa usar X. Eu dei o X, não gosto do X. X, Y, K, D. São letras utilizadas pela matemática, porque ela já vem com um padrão assim. Mas eu tenho 26 letras no alfabeto. Escolhe qualquer uma. Então, eu vou escolher lá os não sou nada egoísta. Por quê? Ah, mas aí não é INSS? É. Então, ao invés de eu colocar o E, eu vou pegar uma letra que está lá representando, que possa lembrar para mim o INSS. Então, tiro o E, tem o I, tem o N, tem o S e o S. Vamos colocar o I. Ok. Faz a multiplicação em cruz, ou cruzado. Nós temos lá, então, o valor de I vai ser igual a 1.500 vezes 7, dividido em 100 partes iguais. Eu estou fazendo esse procedimento mais rápido porque isso aqui já foi visto no sexto ano. Então, nós estamos trabalhando aqui na questão de matemática financeira de ensino médio. Então, essa parte aqui já é de entendimento de vocês. Tiramos os zeros que são iguais em cima e embaixo. Divisão por 1. Um elemento neutro da multiplicação não precisa dele. Já é. Já foi embora. Vai ficar só com a parte de cima. Então, de INSS, que será descontado 7 vezes 5 são 35. Só vem 3. 7 vezes 1 são 7, com 3 são 10. Só de INSS já desconta R$ 105. Nessa suposição aqui. Aí nós vamos ter o quê? Para transporte. Uma conta. Ah, mas aí já vai. Primeiro tem que descontar os 65 dos 1.500 para depois calcular os 5. Não.
Calculo sempre em cima dos 1.500. É esse o procedimento. Vamos lá. Então, nós temos aqui vale transporte. Qual das letras eu posso utilizar? V ou T. O que me lembra o transporte? T. Mais fácil. Então, 1.500. Eu tenho em comparação a 100%, que é o total. A letra T vai representar um desconto de 5%. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos T igual a 1.500 vezes 5 dividido para 100. Beleza. Temos o valor. Olha. Ah, mas cadê o valor? Ué. Cortando os zeros. Iguais em cima e embaixo. 5 vezes 5? 5. Subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, esse é o valor que vai ser descontado para o transporte. Agora sim, o que a gente faz? Agora a gente vai realmente fazer a soma agora, porque agora é possível fazer essa soma, e depois descontar dos 1.500. Então, você tem o valor do INSS mais o valor de transporte, vai ser igual a 105 mais 75. Então, esses dois descontos vai dar um valor de 180 reais. Legal. 180 reais é o valor que eu já sei que ele que é descontado de mim. Então, quer dizer que 1.500 realmente é bruto. Realmente é bruto. E você vai ter esses 1.500 menos 180. É uma continha rápida, básica, da gente trabalhar a ideia aqui. Então, aqui nós teremos 1.500 menos 180. Zero. Zero não tira número. Se zero não tira número, o que ele faz? Ele pede emprestar para o vizinho da frente dele. Esse caso é o 5. O 5 emprestou, ficou valendo 4. Quando ele empresta 1, ainda bem, daqui para cá é vezes 10. Então, 500 está na centena. Ele empresta 10 dezenas para o seu vizinho que está atrás dele. Então, se eu tenho 10 dezenas, ou melhor, se eu tenho uma dezena, que no caso aqui, ele está, então, emprestando aí uma dezena para tirar 8. 10 tira 8, com 2. 4 tira 1, 3. 1 menos 0, não. Então, aí nós temos, nessa condição, a aplicação da porcentagem no nosso dia a dia, que é prática isso, é comum. Vai sobrar 1.320 de salário líquido. Aí você identifica essa condição, você olha assim e você fala, caramba, então agora eu já sei porque que eu olho no Lerite lá, no contra-cheque, eu vejo lá, caramba, eu queria um salário bruto. Por que tem tanto desconto? Ué, são as normas, são as leis brasileiras. Qualquer outra parte de qualquer outro lugar do mundo também tem suas leis. Então, todas elas têm as suas aplicações. Então, tem essas condições. Você vai trabalhando com essa ideia, já vai tendo uma noção do que você vai desenvolver futuramente. Todo, em todo passo, em todo caminhar, tem essas condições. E como nem tudo são flores, nós vamos desenvolvendo mais alguma coisa.
Nessa condição aqui, nós vimos um desconto, mas não é só de desconto que tem a porcentagem. Tem acréscimo também. A questão do acréscimo, como é que ela funciona? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho lá, é, eu tenho lá umas condições em que o valor aumentou. Mas como que aumenta isso? Como é que faz esse acréscimo? Bom, suponha o seguinte. Vamos colocar aqui uma posição real. Nós temos aqui uma condição fácil. Um objeto custa R$ 200. Mas não vou nem colocar aqui preço. Vou colocar aqui uma situação de quantidade. Você tem lá 200 flores. Um jardim bem bonito. 200 flores tem lá. Legal. Houve a questão da proliferação dos insetos que são polinizadores, abelha, vespa, ou passarinhos, ou nesse caso que tem aí. E você percebeu que houve um aumento de quantidade desses elementos. Você tinha comprado 200 peças. E você percebeu que tinha algo a mais. Esse algo a mais é a porcentagem, é os juros, que a gente fala, que está ali aparecendo. Então, juros. Juros eu só vejo quando eu estou pagando conta atrasada. Tá, tá bom que você pensou nisso agora. Poxa vida, né? Pagar conta atrasada, lá vem juros. Juros por dia, juros por mês, juros é complicado. Mas tudo bem, vamos lá. Você tem então aqui 200 peças. E você contou que apareceram lá uma quantidade. Você comentou com alguém, se alguém te falou, você teve então um aumento de 10% nessa quantidade de flores. Então, o que, que acontece? Mais 10% da quantidade inicial. Ah, professor, para que essa história desse símbolo aí que já está me irritando já. Calma, oxe, vai se irritar com uma coisinha tão pequena dessa? Não precisa, não. 10% de 200. Como é que faz isso? Nós já vimos anteriormente. Eu não preciso trabalhar com o símbolo. Eu posso trabalhar com a fração. Também posso trabalhar com o número decimal. Você escolhe. E eu, particularmente, trabalho com qualquer uma delas de boa. Mas se você acha que trabalhar com um símbolo é complicado, então vamos descomplicar a brincadeira. Eu não vou tirar ele de lá. Você vai ficar lá. Só que tem um pequeno detalhe. Isso aqui não está dizendo que é por 100, não é sobre 100. É, é sobre 100. Elimina esse símbolo com os dois zeros. Pronto, acabou a brincadeira. Só sobrou o quê? 2 vezes 10, somado com 200. Pronto. Qual a problemática aqui? Nenhuma. Só que vou ter os 200, que já tinha, mais 20. E agora? Como é que vai ficar essa situação? Isso é igual a 220. Quer dizer, então, que a polinização provocada lá pelas abelhas, ou pelos bichos lá que fazem esse tipo de trabalho, bem na sua plantação de flores,
te deu um rendimento extra. Tem lá suas perdas por outros motivos quaisquer, mas já teve um ganho, 220. Então, esse é um acréscimo percentual. Mas como é que faz esse acréscimo percentual de outra forma? Como é que mostro isso de uma outra maneira real? Aí você entra com fórmulas. E aí entra a primeira fórmula, que se chama juro. Ou juros. Então, nessa condição aqui, quais são os juros que tem aqui? 20. Ah, mas como é que eu vou trabalhar com esses juros? Simples. É aquilo lá que nós trabalhamos em cima. Os juros pela letra J. Tá vendo? Como que fica igualzinho? Eu pego a primeira letra que forma a palavra, olha para cá. Os juros depende de quem? Principal ou capital? Qual a primeira letra que forma a palavra capital? Tem. Se tiver sinal de igual, não vai precisar de jeito nenhum. E a taxa. Essa taxa se referencia à porcentagem, taxa percentual. E nesse caso, a taxa percentual ela é indicada na matemática financeira ou na matemática no seu contexto geral como I. Então, o que é os juros? Como é que funciona o juro? Juro é o valor do capital vezes a taxa. Ah, mas está faltando alguma coisa que eu tinha visto lá no sexto ano. Tinha uma letra P qualquer lá. Aquela letra qualquer que você viu é a identificação de tempo. Em quanto tempo aumentou essa quantidade de flores? Quanto tempo teve essa bonificação de polinização, crescimento dessa planta, saindo da semente, estando numa flor? Então, você tem realmente o tempo. Então, você tem CIT, representa a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso, então, me dá uma condição de desenvolver aqui uma brincadeirinha sobre 100. Porque o I é percentual. Tudo isso aqui é sobre 100. E sem muitas delongas, em cima de tudo isso, nós tem a condição do seguinte. Eu tenho essa condição aqui. Você vê que eu cortei o percentual lá em cima. Então, eu fiz esse trabalho da taxa com 100 embaixo. E fiz aqui o tempo. No caso, o tempo aqui é valendo ali em cima, valendo 1 mês. Ou seja, nos deu a identificação de ter 200 mais 20. Certo? Até aí tá ok. Mas, e se eu quiser trabalhar isso aqui numa situação de ter o valor final dele? Como é que chama isso? Montante. Então, montante nessa condição primária porque é primeiro grau aqui, nenhum deles está elevado a expoente 2, vai ser o valor do capital mais juros. 200 de capital mais os juros deu um montante, 220. Pronto. Nessa relação, então, essa é a fórmula segunda. Professor, mas tem tanta fórmula. Ah, tem. Isso tem, né? Muita fórmula, muita coisinha, mas tudo é prática. Uma cai na outra. De uma sai para outra. Pronto, beleza. Aí nós temos a condição. Já revimos que a porcentagem
já revimos as aplicações de acréscimo e decréscimo. Nós temos, então, aí agora, a primeira fórmula dos juros, que é a função de primeiro grau. Temos aqui, então, o complemento dessa função, que é o montante, também de primeiro grau, capital mais juros. Mas aí, o que a gente pode fazer? Eu posso ter essa fórmula, ao invés de calcular os juros primeiro para depois calcular o montante, eu posso calcular o montante já calculando os juros junto. Não fica nada complicado. Aqui vai ficar como? Recebendo o montante ali, que é o capital, mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos essa condição. E agora? Usa a propriedade que você viu no oitavo ano, aquela condição de você colocar oitavo, nono ano, que é, como é que funciona aquela situação lá que você está falando? É, simplifica essa escrita. Como é que eu posso simplificar essa escrita, professor? Não tem como. Tá, tem. Jeito tem. Isso daqui, nós temos um número C e o número C com uma multiplicação em relação à taxa e o tempo. Então, a gente vai sintetizar isso daqui. Simplificar essa escrita. Então, vai ficar como essa brincadeirinha? M igual. O C gosta de aparecer. Já que ele gosta de aparecer, colocamos ele no falta. Fazemos vezes, abrimos o parênteses e colocamos quem está aqui dentro do parênteses. Só que essa condição aqui vai fazer o quê? Vou pegar esse elemento e dividir por ele. Ele por ele mesmo dá 1. Mais C e T. C por C vai dar 1. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Pronto. A fórmula mais resumida, eu posso já calcular os juros aqui e trabalhar com o capital e ter um montante. Uma fórmula de primeiro grau. E vai me dar a condição aí, vai nos dar a condição de trabalhar com essa brincadeirinha. Aí posso até provar isso. De que jeito? Pega essa mesma conta. Lá vamos ver aqui. O montante eram 200 flores. Vezes. Esse 1 já são os 200. Então, eu vou deixar 1 aqui mesmo. De boa. Mais a taxa, 10%. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com aquele símbolo de porcentagem. E aqui a gente não trabalha mais o símbolo de porcentagem. Trabalhamos a forma decimal. 10 dividido por 100, aqui. 0,1 ou 0,10. 1 décimo quer dizer dividido por 10. Então, nós temos 1 décimo aqui. E aqui vezes o tempo, como aqui não teve exceção dele aqui, consideramos ele como 1. Aconteceu um mês, uma semana, talvez. Então aqui nós temos 200 vezes 1 mais 1 décimo vezes 1. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Elemento neutro da multiplicação. Você tem 1 inteiro e 1 décimo. Para trabalhar com a vírgula, é mais simples ainda. Tiramos o zero, o último do 200, tiramos a vírgula. Agora nós temos 20 vezes 11. Aí vem um pulo do gato. É facinho, facinho. Multiplicação por 11. Vai ter lá como para fazer isso. São dois números que trabalham com dezenas. Então, você pode fazer de que forma? Mentalmente, você desenha isso na sua cabeça. Uma vez 20 vai dar 20. Uma vez 20, opa,
é 10 vezes maior que esse. Então, você já pensa em 10 vezes 20. Vão dar 200. 200 mais 20. Então, você tem isso daqui, ou você fizer essa montagem. 20, 200. Então, uma vez 20, 20. 10 vezes 20, 200. 0, 2, 2. Olha o montante aí. Ok. Visto. Muito bem. Muito bem trabalhado, muito bem identificado. Você está ficando craque já na brincadeira. Vamos passar para um pouquinho mais difícil. E não chora, não. Mas isso aqui está bem fácil. Ainda está fácil. Bom, e agora? Aquilo é função de primeiro grau. Tem montante que nós vimos agora é função de primeiro grau. Tranquilinho. Assim. Mas, como nem tudo são aquelas flores que nós pensamos lá no começo, nós temos a seguinte situação aqui. E se me acontece uma situação dessa num banco? Como é que fica uma poupança, por exemplo, no banco? Beleza. Quando é bancário, quando é conta de banco, você deposita lá o valor X, o valor qualquer na sua conta, você espera ganhar uma porcentagem de juros. Beleza? Já que essa porcentagem de juros vai te render algo bom, então vamos pensar uma coisa. Vamos pensar só em desconto que nem houve no seu salário. Vamos pensar numa outra situação. Você tem lá um valor R$ 500. Depois vou colar a depositar R$ 500. Ok. E o banco te promete 5% de juros. Ou melhor, taxa de juros. Não é juros. Juros a gente já viu que é conta feita. Isso aqui é taxa de juros. 5%. A M. Aí você olha assim, você fala, caramba, professor, onde é que você arrumou mais duas letras para brincar aí? Ah, essas duas letras representam ao mês. Já poderia ser ao dia. Ou ao ano. A. Ou ao semestre. AS. Depende. A corrida, a contagem do tempo que vai fazendo ali aquela situação. 5% ao mês. 5% ao mês. E aí você coloca lá e deixa por 4 meses. Ah, eu vou querer um juros, vai ter que dar uma grana. Ah, pensa nisso não, filho. Vamos parar com essa ideia. O que acontece aqui? Aquela fórmula de montante que nós vimos lá. Montante, capital, vezes, abre parênteses, 1 mais taxa, vezes tempo. Opa, agora tem aqui. Agora o tempo está definido. Taxa também. Capital também. Qual vai ser o montante depois de 4 meses? Então, o montante vai ser igual a 500, que é o capital que você investiu, vezes 1, mais a taxa percentual, 5%. 5% é 5 vezes em 100. 5 centésimos. Vezes
4 meses. Então, montante, 500 vezes 1 mais 0, agora diferenciou um pouco. Não posso nem colocar esse 0, por que não? Faz a conta. 4 vezes 5, 20. Deixa 0, 9, 2. 9 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 9 vezes 0, 0. Agora sim. Aí nós contamos aqui a quantidade de casas após a vírgula. Não conta aquele 0 da parte inteira. É após. 0, 5. São 2 casas decimais. São 2 casas decimais, eu coloco aqui, então, da direita para a esquerda, contar as 2 casas decimais. Então, vou contar aqui as 2 casas decimais. Primeira, segunda, vírgula, frente da segunda casa. Fechou. 1 mais 0, que 1 inteiro, o 0,2, 0,20 aqui é decimal. Então, 1 mais 0, não, 1 inteiro, e 20, ou 1,2. Por que eu não coloco 20? Para não dar confusão na brincadeira aqui. Opa, nesse caso aqui é vezes. Desculpa aí. Valeu pela colocação, pela anotação que eu fiz. Tá lembrando? Tem uma vírgula. Elimina 0, elimina a vírgula. Tenho 50 vezes 12. Para facilitar, eu pego só o que são números inteiros, diferentes de 0. 5 vezes 2, 10. Só vi 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. O 0 que estava lá junto do 5, que eu desprezei, que nós desprezamos, devolvemos 600. Esse é o valor no final de 4 meses, R$ 600, da aplicação da poupança que foi feita. Aí, mais uma conta que a gente faz com o banco. Não, eu espero que vocês não façam nunca. Porque legal você ter um dinheiro extra quando você sabe que você vai poder pagar depois. Agora, tem o dinheiro extra e não tem como pagar depois, é complicado. É o caso de você pegar empréstimo. Se eu pegar empréstimo, tem um outro procedimento. Juros sobre juros. Mas como é que funciona isso? Faz essa fórmula aqui, só tem um pequeno detalhe. O tempo é o expoente. Então, nessa condição, nós temos lá o montante, é o capital, vezes 1 mais I, com o tempo agora, sendo expoente, sendo o elemento que eleva a parte que está dentro do parênteses. Então, agora aqui, na situação de você pagar por um empréstimo, pagar por uma situação que você precisa cumprir. No caso aí, muitas situações que a gente desenvolve com essa condição dessa taxa, ela faz a gente analisar que quando você tem para receber, é em aprender primeiro grau. Quando você está pagando, você paga com a linha de segundo, terceiro, quarto grau, depende de tempo. Aí nós identificamos o seguinte nessa brincadeirinha aqui. É uma função exponencial. Mas aí, como é que vai trabalhar isso nessa função exponencial? Como é que eu vou trabalhar isso com essa brincadeira aqui? Bom, vamos tomar a condição seguinte. Vamos dizer que você tenha pegar R$ 500 emprestado, um capital de empréstimo é
reais, são os 500 reais. A taxa, não vou colocar os 5%. Vamos ver lá o capital, empréstimo, 500 reais. A taxa percentual. Vamos ver lá que você vai para uma pessoa jurídica idônea, tranquila, que faz um trabalho bem bacana com relação a esse empréstimo, sobre 2% ao mês. 2 décimos percentuais ao mês. E você trabalha isso num tempo de 10 meses. Bom, nesse caso aí já entra a questão da calculadora científica, porque aqui você vai ter um elemento aqui que vai ter uma condição de trabalho com ele não muito fácil, porque você tem 10 como expoente. E agora? Bom, vamos pensar como vai ficar isso. Então, nós temos aqui o montante aos 500 vezes 1 mais 2 décimos percentuais. E agora? Bom, 2 décimos de 20%. O que vai acontecer? Vai acrescentar casas decimais ali. Dividindo isso aqui em 100 partes iguais, dá 0,002. Então, teve espaço para colocar o 10 aqui. Então, diminuir essa escrita. Montante 500 vezes 1 mais 0,002, tudo elevado a 10. Calculadora científica é necessária aqui. Porque isso daqui elevado a 10 não tem como. Tem. Mas é mais complexo. Então, nós temos 500 vezes 1 inteiro de 2 milésimos elevado a 10. Nesse caso, nós vamos ter que calcular. Vamos ter que trabalhar com essa calculadora científica. Vai dar o inteiro 0,2. Valor aproximado. 500 vezes 1 inteiro, 0,2. Esse vai ser o montante de separo. Como aqui eu tenho vírgula e aqui eu tenho zero, eu vou analisar quantas casas decimais tem aqui e quantas casas decimais, quantos zeros tem lá. Tenho 2 zeros, então corto 2 zeros, corto a vírgula. Então eu trabalho mais com 1 inteiro e 2 centésimos. 2 centésimos. Trabalho com 102 vezes 5. E aí, faz o 5 de lá para cá. 100 vezes 2, 10. 1. 100 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 100 vezes 1, 3. Você pegou 500 reais de empréstimo, vai pagar 610 reais de montante para o banco. Então, isso aí é uma situação que é real. É uma situação verdadeira que acontece sempre, em todo e qualquer lugar. Tá? Não tem por onde ser. Eu vou fazer e está feito e acabou. Não é por aí.
Ele já fez a conta, já viu que dá isso. Ponto. Não tem mais o que fazer. Bom, por fim de tudo, por essa condição toda, nós percebemos aí muita coisa interessante em respeito à questão financeira. Temos o cálculo, temos a identificação da porcentagem, temos a identificação de uma série de coisas aí. E as suas aplicações práticas disso. E nessa condição, o que falta, então, entender aqui? Logaritmo aplicado a isso. Professor, pelo amor de Deus, logaritmo é a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Coitado do logaritmo. Não deixei de saber disso, não. O logaritmo é uma operação contrária à função exponencial. Nós vimos ali uma função exponencial, com a fórmula do montante. O logaritmo quer dizer o quê? Eu trago sempre uma frase comigo que eu aprendi há há uns 15 anos atrás. Essa frase. Quando expõe-te a questão, o logaritmo é a solução. Mas então, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro vamos entender a situação do logaritmo, na condição aqui inicial, log de b de a na base b é igual a c. E como é que funciona isso? Para a gente trabalhar com essa ideia, b elevado ao c tem que ser igual ao logaritmando. B é base, c é o logaritmo e a é o logaritmando. Olha aí a ideia. Logaritmo é o segundo nome do expoente. Por quê? Porque b está elevado a c. C é o expoente. C é logaritmo. Logaritmo e expoente são dois nomes da mesma coisa, do mesmo elemento. Mas, para aquela situação lá, como é que a gente vai trabalhar o logaritmo? Nós vamos trabalhar com a terceira propriedade do logaritmo. Por que com a terceira propriedade? Que a gente já viu lá na primeira série do ensino médio. Ah, aquelas três propriedades. Eu trabalho só a terceira. Não me importa as outras duas. Ah, mas a terceira propriedade não me lembro, não. Ah, lembra? Como você não lembra? Oxe, você viu faz o quê? Um ano aí atrás? Coisa pequena? Pouco tempo, eu já ter esquecido. Aí nós temos a seguinte condição. Logaritmo de a elevado a k na base b. Vai ficar quem aqui nessa ideia, nessa situação? K é o expoente logaritmando. O k se torna multiplicador do logaritmo de a na base b. Olha que interessante. Olha que coisa linda que aconteceu aqui.
o que era expoente, nossa, que dor de cabeça, virou multiplicador. Aí o que aconteceu lá naquela brincadeira? Claro que com outra forma, né? Com outro elemento. Então, aí nessa condição, não tem como fazer. Tem como fazer desse jeito aí muito mais fácil. Vamos dizer que você tem um montante que está sendo visto lá para você pagar ou para você receber, vamos dizer, R$ 1.000. O capital empregado nessa situação, nesse trabalho, vamos colocar um valor não muito longe para não ficar uma coisa muito grande para a gente. Vamos dizer que são R$ 800. Ou até pode ser para mais fácil R$ 500, para facilitar bem a nossa ideia aqui, para não dar dor de cabeça dupla. O valor da taxa percentual seja de 4% ao mês. Mas não se sabe o tempo. Olha que interessante. O tempo aqui vazou. Não se sabe. Como é que vai fazer isso? Então, nós temos 1.000 igual 500 vezes 1 mais 4%, 4,4%, 0,04 elevado a t. E complicou. Pode ser. Será que complicou? Talvez sim, talvez não. 500 está multiplicando. Nós vamos começar a isolar essa parte aqui que tem a variável. 500 está multiplicando, ele passa dividindo o valor 1.000. 1.000 dividido por 500 dá 2. Isso igual a 1 inteiro de 4 centésimos, tudo elevado a t. E agora? Agora não dá para fazer nada. Tá? Terceira propriedade do logaritmo. Por que não? Como não dá? Aplica log no primeiro membro da igualdade e no segundo membro da igualdade. E aqui é log de 10. Então, log de 10 para 2. Log base 10 para 2. Log base 10 para 1,04 elevado a t. E agora? Aqui, nós temos que o logaritmo de 2 é aproximadamente igual a 0,301. Vou colocar isso aqui a 0,3. Pronto. Esse logaritmo já acabou. Mas esse aqui ainda tem que trabalhar. Como é que vai ficar isso? T vezes log de 1,04. 1,04. E aí, nós vamos fazer primeiro o logaritmo de 1 inteiro com 4 centésimos. Depois trabalhar para o valor de t. Fazendo o quê? Passando aquele valor lá para divisor de 3 décimos. Então, nós temos lá o log de 1,04. O valor é aproximadamente 0,02. Pronto. Então, nós temos t igual a 0,3 sobre 0,02. Vamos fazer essa continha aqui. Então, 0,3 dividido por 0,02. Esse é o tempo, 15 meses. Porque aqui é um mês, então aqui é 15 meses.
Prontinho. Finalizamos por hoje aqui. Agradeço muito a presença e também a disponibilidade. Então, faça sempre a sua ideia, pensar que porcentagem não é um bicho de sete cabeças. Eu sei trabalhar fração, sei trabalhar número decimal, sei trabalhar fração, sei trabalhar porcentagem. Já facilita bastante para desenvolver o caminho. Até pensando bem, a gente tem muita coisa aqui no dia a dia que desenvolve bacana com relação ao conhecimento desse trabalho com porcentagem. Tá? Fica com Deus. Até uma próxima vez. Valeu!